Boa noite. Estamos aqui para mais uma roda de conversa da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. É com muita alegria, né, que a gente dá seguimento ao nosso programa do ano, que é trabalhar questões teóricas, clínicas sobre sexualidade e gênero. Vou passar para a Patrícia, nossa presidente, algumas palavras. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Aqui na nossa sociedade, a gente tem muito prazer de estar estudando as questões da contemporaneidade, da sexualidade, e vamos continuar com mais uma noite de estudos com esses nossos queridos convidados, que são membros da sociedade, né? E a gente está muito feliz em recebê-los aqui. Então, a roda de hoje é escuta analítica desconcertada frente à sexualidade e gêneros dissidentes. Está aqui com a gente, então, Eliane Nogueira, que é psicanalista da nossa sociedade, coordenadora do Núcleo de Colonialismo, Racismo e Desigualdade e integrante da Comissão Ubuntu. Celso Alperim, psicanalista da Sociedade Brasileira de Porto Alegre, e Sandra Fagundes, membro do Instituto, integrante da Comissão Ubuntu e da Comissão Científica. Vamos começar com a Eliane. Eliane vai para o primeiro vídeo. Eu primeiro queria agradecer o convite. É um convite que me deu uma certa estranheza, assim, né, de aceitar, porque, de fato, o tema ele, né, está vindo com algum cuidado, está vindo até com certo atraso, de uma certa medida, para a gente fazer aprofundamentos dele, mas ele está vindo. Isso não é uma característica nossa aqui, é uma característica da sociedade em geral. Então, um agradecimento muito especial por estar numa mesa tão especial, em especial a Janine e a Ciana, né, que me fez o convite. Eu queria começar pedindo que passasse um videozinho que é rápido e que eu vou comentar sobre ele no finalzinho da minha fala, para vocês entenderem por que eu pedi para passar, tá? Não sei nem justificar com uma tese só a minha transgeneridade, porque para mim é um gesto que tem muitas camadas, tem muitos motivos. E é isso, eu fiquei também, para que ficar explicando tanto assim? Eu não estou fazendo uma tese, eu estou vivendo uma vida e me sentindo satisfeita com isso. E como foi... Eu tenho muita curiosidade em saber, assim, como foi o seu momento de decidir sair para a rua vestido de uma maneira que as pessoas iam olhar e iam estranhar. Isso foi... Bom, foi com uma sainha muito discreta. Fui na padaria, assim, cagando de medo, né, com o coração pá, pá, pá. Depois eu percebi que o mundo não acabou. Passou uma perua, me assobiou, passou um cara de bicicleta, reclamou, homem de saia. E eu pensei, é isso, acho que eu comecei uma coisa aqui que não é tão assustadora assim. Bom, esse vídeo tem uma fala da Laerte. Estão ouvindo bem? Oi, deu? Falarei bem pertinho. Eu trouxe uma colinha aqui porque tem algumas citações que eu vou querer fazer em loco, dito pelo próprio autor, porque eu acho importante.
Talvez eu até tenha sido convidada por conta das minhas ideias de inclusão e como que a gente pratica isso em todos os setores da sociedade, não seria diferente na nossa sociedade. Eu fui dar uma olhada, fui ver o que tinha sobre o assunto e eu cheguei numa pessoa que é uma ícone, embora muito polêmica, que é a Judith Butler. E a Judith tem um livro recém-lançado chamado Quem Tem Medo do Gênero, foi lançado este ano, e já está fora das livrarias, foi mandado recolher essa semana, porque passou uma imagem que seria propriedade de uma livraria religiosa, que teria como, né, uma das suas imagens crianças inocentes, e que Butler ofende essas crianças inocentes. Bom, eu fiquei lendo o livro e fiquei tão perplexa, e isso foi uma coisa muito bacana que me aconteceu, porque nós transferiu, né, o evento, e eu tive um pouco mais tempo de ler a Butler e outros autores que eu quis trazer para vocês, né, e soube da história do livro. A Judith Butler veio ao Brasil em 2017, e foi recebida já no aeroporto com manifestações extremamente hostis, tanto que quando ela foi embora, ela foi agredida fisicamente por pessoas que, à época, né, 2017 era pré-eleição, então havia um movimento de extrema-direita já em andamento forte no país, e ela foi recebida aos xingamentos, aos gritos e às agressões de toda a ordem. Eles não deixaram ela em paz enquanto ela esteve no Brasil. Então, foi esse livro que foi me instigar, logicamente, né? Eu sei que ela é bastante polêmica em muitos assuntos, mas eu quis trazê-la também porque ela é uma filósofa e ela também estuda autores psicanalíticos. Eu acho isso bastante legal, que se junte a filosofia e a psicanálise. E com essa sensação de déjà vu, eu fui lendo o livro dela e fui me identificando muito com as ideias dela, porque elas falam de um preconceito que está arraigado profundamente no social e que ainda é ditado pelo branco heteronormativo. E os meus conhecimentos, ainda que incipientes, sobre a questão e o tema do racismo, foram se alinhando muito rapidamente com as questões que ela trouxe, porque ela denunciava e denuncia, ela tem diversos livros publicados, né, sobre isso, sobre outras coisas, o quanto mexer com os ditos valores normais, né, que foram perpetrados ao longo dos séculos pelo patriarcado, o poder e o domínio religioso, teve consequências muito, muito, muito graves. O gênero binário, que isso é uma questão que a gente pode discutir bastante, e a heteronormatividade não aceitou os questionamentos que começaram a ser feitos, né, e não aceitou os abalos a respeito disso, e a tal dita, e vocês conhecem essa expressão, ideologia de gênero, virou um assunto de Estado, né, uma espécie de ameaça à civilização, que é a frase que eu gostaria de ler para vocês, né? Como se as pessoas com formas diferentes de amar e um ser social erótico tivesse que trazer tantas reações violentas, né, de todos os lugares. Ela diz assim, eu quero ler para vocês o que ela diz, como isso é grave, né? Em várias partes do mundo, o gênero é representado não apenas como ameaça às crianças, à segurança nacional ou ao casamento heterossexual e à família normativa, mas também uma conspiração das elites intelectuais para manter seus valores culturais a pessoas de verdade. O gênero é retratado como um conjunto de ideias que se opõem à ciência, à religião ou a ambas, ou ainda um risco à civilização, uma negação da natureza, um ataque à masculinidade ou um apagamento da diferença dos sexos. Às vezes, o gênero também é encarado como uma ameaça totalitária ou como uma obra do demônio, e desta forma, disseminado como a forma mais destrutiva do mundo, um rival contemporâneo perigoso de Deus, vide os pronunciamentos, últimos pronunciamentos do Papa, né, que a gente sabe o que
que vem disto, a ser combatido e destruído a qualquer custo. Fecha aspas. A Butler usa o Laplanche para explicar o medo à teoria do gênero. E eu achei interessantíssimo, porque ela diz que isso pertence a um cenário fantasmático, como se fosse uma zona de fantasmas que assolam a mente do sujeito. Ou seja, a fantasia não é simplesmente um produto da imaginação, mas um arranjo, palavras dela, um arranjo sintático de elementos da vida psíquica. Eu gostei muito disso, porque ela diz assim que é feito de uma realidade subjetiva que fica povoada por esses fantasmas, né, por desejos e ansiedades que seguem regras impostas muito severas. Como se tudo, então, que for aprendido viesse a ser substituído por desejos que haviam sido severamente reprimidos. A sensação que essas pessoas têm é de destruição. Então, a partir daí, eu queria pensar e instigar sobre o tema que é a escuta analítica, né? E porque ela foi, a nossa escuta analítica, durante muito tempo também, embasada na tese da castração, e um Édipo que tinha uma direção específica, de uma certa forma, até hoje tem. Fora disso, catalogava-se, em grande parte, como patológico. A grande maioria dos primeiros analistas, evidentemente do século passado, foi criado e educado num ambiente conservador e numa moral social impregnada de conceitos religiosos também, e a gente sabe que era assim. As suas análises tinham a tarefa de despojá-los de angústia, de conflitos primitivos e toda a sorte de traumas que pudéssemos nós analistas ter, especialmente a cultura vigente. O Freud até fez, mas o Freud também foi um homem do seu tempo. O Freud também tinha essas questões. E vocês sabem como eu sou maluca por este velho lindo e sou, né, adoro Freud, adoro ler Freud, né? E ele foi um revolucionário, né? E ele abriu realmente caminho, especialmente para o desenvolvimento psicossexual, e contestou as teses sobre a homossexualidade ser uma doença, né? Até porque crianças, à época, não tinham sexualidade, ele passou um bocado de trabalho, né? Mas, ainda assim, o Freud não saiu do binarismo. Ele tinha, né, o passivo, ativo, o masculino, feminino, o homem e mulher, normal, patológico. E essa questão do diverso e do plural veio bastante tempo depois. E ainda não encontra tanto eco nas teorias psicanalíticas. Isso melhorou bastante e tem muita gente já, felizmente, estudando isso. Eu tenho visto pelas conferências, né? Parabéns à comissão científica, porque tem sido conferências maravilhosas. A noção do Édipo, isso talvez pelos estudos que a gente tem feito lá no Ubuntu de racismo, né? O contato com as comunidades negras, ela segue ainda branca e eurocêntrica. E os estudos sobre as comunidades LGBTQIA+, eles são ainda escassos no sentido de trazê-las mais para debate. A gente faz debates teóricos entre nós, e entre poucas pessoas que se anunciam homossexuais, ou entre poucos negros que habitam as instituições, né? Depois de Freud, muito pouca gente se atreveu e foi tão revolucionário quanto ele foi, né? O Stoller, na época, lá nos anos 60, botou alguma coisa, mas ele era muito descritivo, né? A Joyce, sim. A Joyce, ela tentou ser mais incisiva por meio das neossexualidades, ela trouxe casos de tratamento de homossexuais bastante revolucionários e ela foi à luta, né, pelo corpo feminino. O Teatros do Corpo dela é um livro belíssimo, né? Mais recentemente, a Letícia Fiorini, que esteve conosco numa jornada, ela advogou, então finalmente começa a se pensar nas questões do que estava dado antes, possa ser minimamente questionado. Ela questionou se o complexo de castração era realmente universal. E ela tenta revisar o que a gente conhece por diferença sexual, né? E a gente, inclusive, fala em diferença sexual anatômica, mais às vezes do que só diferença sexual. E ela diz assim, textualmente, abre aspas, isto implica, eu achei essa frase muito boa também,
Isto implica em desconstruir o conceito de diferença sexual, abordar distintas perspectivas sobre a diferença, analisar as aporias, né, as dificuldades da polaridade masculino-feminino, revisar outras opções para poder repensar o desejo do filho-filha e considerar as consequências em homens e mulheres de distintas conceitualizações sobre a diferença sexual, qualquer que seja a sua orientação sexual e identidade de gênero. Ela resgatou a Karen Horney, que na época, a Karen Horney está voltando, né, a ser estudada e a ser lida, porque ela queria falar das psicossexualidades femininas através da cultura, né, do social enfiado dentro da constituição do feminino. E foi muito destratada na época, né? E agora ela está voltando e a Fiorini resgata ela. O André Green e o Maruco trouxeram, o Maruco como sucessor, digamos assim, do Green, a ideia da psicanálise contemporânea e plural. A ideia de pluralidade e de se ouvir e de se escutar todas as vozes, né? O Green tem uma expressão de todas as vozes, eu gosto muito disso. Né? Bom, um minuto vai ser, né? E ele fala do fetiche, né, o Maruco, para fugir do ideal cultural. Eu também gosto muito dessa ideia. Eu gostei muito do Facundo, quando eu escutei ele, sobre diferença, porque ele diz que a diferença não é diferença sexual, a diferença é o outro. O que nos faz diferente é saber da diferença do outro. E quando eu assisti na Conferência da Brasileira, eu vi ele falando a linguagem neutra. Eu vi que a Patrícia comentou. Eu preciso também me acostumar com isso, acho que a gente tem que se acostumar com isso, né, para se referir a pessoas não binárias. Eu achei um grande avanço. E a Sandra Schafa, né, que eu achei fantástica, que é um mote inspirador dessa roda, ela fala do desconcerto. E eu achei interessante porque esse tema nos tira da zona de conforto. Basicamente nos tira, nos desconcerta, vamos dizer assim, né? Eu pensei que a gente fica desconcertado e sai da caixa, né? E se a gente tem homens e mulheres trans no consultório, muito pouco, muito pouco. Então, o que eu queria falar sobre a escuta atual não é apenas sexualidade, mas é sobre o tempo que a gente vive, que a gente seja analistas do nosso tempo, que a gente siga tentando pensar. O Facundo disse que cada tempo produz um sujeito, né? E que o impacto tecnológico está abrindo abismos de distância entre as gerações. Então, existe um novo tempo. Eles se comunicam, eles falam o que pensam, eles não estão tão reprimidos como o destino pulsional coloca, né, nos 4 destinos da pulsão, né? E o que é esperado para esses jovens, né, é, inclusive, a mudança superegóica. Eles estão mais leves, mais soltos, enfim, né? Eles estão em franca revisão dos nossos conceitos tidos como canônico, né? E a Sandra faz ela propõe uma revisão trans, um movimento trans, mas de transição, não de apenas transgeneridade, né? Ela fala de ultrapassar fronteiras conceituais que antes estavam fechadas para questionamentos, né? Que dos movimentos antirracistas à revolução sexual, ela pede que a gente revise isto, né? Enfim, transformar. E, por último, então, estou passando um monte de coisa aqui, mas não tem problema, a gente vai discutir. A roda volta. A roda volta. Eu queria pegar a provocação que a Sandra Schafa faz de não negar a contra-transferência, né, quando ela vem sinalizar as nossas fragilidades analíticas, né, e a propalada quebra de neutralidade. E o Inácio Geber, no livro Além da Contra-Transferência, ele diz que as interpretações, né, elas podem ter ocorrido motivadas por ideologias pessoais, coisa que a gente, às vezes, não se dá conta, né? E ele cita Bion, ele diz, se não for como a vida, não é a psicanálise, né?
e advoga que a naturalidade do analista deve ser maior do que a tentativa de ser neutro. E aí eu quero chamar, então, o vídeo. A naturalidade com que a Laerte fala, né, de se sentir um transgênero com toda a felicidade do mundo. Então, ali, quando eu vi esse vídeo, eu disse, gente, é isso. Né? Então, para encerrar minha fala, eu queria, como uma provocação para esse debate, em vez de pensar no meu lugar de fala, eu queria pensar no meu lugar de escuta. Né? Só para terminar, quem é que a gente escuta? Né? E será que a gente tem que se desconcertar com C, desconcertar, ou a gente tem que consertar alguém dentro da psicanálise? Era isso. Obrigada. Muito obrigada. Agora, eu vou passar a palavra para Sandra Fagundes. Bem, boa noite a todas, a todos. Também agradecer o convite, que foi total confiança das companheiras da comissão, como vocês veem, né? E aqui anotei algumas ideias para a gente trocar, né? Eu tenho hoje, depois de tantos anos, vira método. Eu tenho um método. Pode pôr o nome que vocês quiserem, mas é método. Que quando eu sou convidada, eu começo a ler, assim, convoca toda a minha ignorância, eu preciso ler muito, e faço isso. Depois eu preciso dormir um pouco também sobre o assunto. E depois deixo que trabalhe em mim algo para que eu anote. É nisto que eu estou agora, o estado da arte de agora, para esta roda. E parto do desconcerto, né? Eu fui atrás do tema do desconcerto, que gostei desde a primeira vez que a Sandra mandou para nós esse texto. E ele trabalha com a questão, então, desde a transferência e contra-transferência, do inconsciente, e o desconcerto como um incômodo, um embaraço. E se você pegar o desconcerto em termos de concerto, quando nós falamos, pensamos e associamos com a harmonia, e o que desarmoniza, né? O que causa embaraço. E, continuando na discussão da clínica, como é que se dá o nosso ato analítico, o nosso ofício se produz, né, nas nossas salas. E não se dá por embaraços, seja qual for o analisando. Então, e lendo, e nessas leituras várias, né, reaparece a radicalidade da prática analítica, em termos de manter, e desde a teoria, e desde a teoria psicanalítica, e desde a sua origem, a origem de subversão, o quanto Freud subverteu. E a Sandra foi super feliz, eu achei, na conferência, né, e que já é no segundo texto, onde ela diz, olha, uma histérica que era invisibilizada ou que era desqualificada, e o quadro de histeria provocou outra escuta e outro olhar no Freud. E daí surge outra possibilidade da transferência, contra-transferência, e da teoria e da técnica analítica mesmo. Então, hoje, não são justamente estes corpos dissidentes, essas outras subjetivações, que abrem caminho, então, para uma psicanálise contemporânea, como escutar, né? Como, então, manter esse embaraço na sala de análise ou no tensionamento teórico e epistemológico. Não. Então, para esta roda, eu pensei, quais são os nossos embaraços? Como nós vivenciamos esses embaraços? Como manter, né, a questão da naturalidade no sentido de deixar fluir, né, a associação, a atenção flutuante para que o embaraço trabalhe em nós e na dupla. Né? E como aparece quando
E para isso romper, e quase todos os textos retomam, a essa questão nós precisamos, tem um rompimento, essa expressão eu não uso, aí sou eu que estou trazendo, tem um rompimento cognitivo. Nós precisamos brigar com o nosso modo de pensar, e como a questão binária. Nós precisamos romper, e aí talvez também o quanto as interfaces e articulações, com a questão do racismo. Né, e do trabalho com o negro, porque todos aparecem com a negritude, com a branquitude, nós chegamos na questão decolonial. Né, nós também trabalhamos com a questão da interseccionalidade. Há um convite de que a gente trabalhe em conjunto, não separadamente, a questão de classe social, de raça, de gênero, de sexualidade. E a nossa tendência, inclusive nos estudos e modos de trabalhar, é um por um. Só que não é igual. E são o quê? E talvez hoje está muito mais quente em mim. Hoje, dia 25 de julho, quis a história que a gente se reunisse, essa roda acontecesse hoje. Né? Ela era para ter acontecido outra data, as enchentes levaram nossas datas, nosso calendário, junto com isso. E hoje é o dia da mulher negra latino-americana caribenha, e no Brasil se homenageia a Teresa de Benguela. E a importância, de novo, o que é a interseccionalidade? Né? Que é camadas de opressões que operam concomitantemente em nós. E estão presentificados em cada uma de nós, e como é que isso nos causa embaraço, e como é que nós deixamos trabalhar, volto a dizer, em nós, nas nossas escutas e no nosso ofício, e não em separado. Né? Então, por que, lembrei desse 25 hoje, dessa data, e a questão das camadas de opressão, porque essas também estão presentes na leitura e na vida das pessoas, né, dissidentes. Né, assim, a questão da invisibilidade epistemológica, da invisibilidade na clínica, da invisibilidade e a violência é presente na vida e nos corpos dessas pessoas. E como é que a gente, volto a dizer, põe em análise essa situação, nos causando embaraço, nos causando gaguejar, nos faltando palavras, não deixar até constituir alguma narrativa e outra que seja, de fato, abra espaço para o devir de quem está sendo analisado. Para isso, nós, sem hierarquia, né? E para isso e aí, como isso, nós estamos na quinta roda, e tem aparecido, e nas literaturas, aparecido, não sei se é quarta ou quinta roda, tem aparecido a questão da psicanálise segura, dos psicanalistas seguros. E eu fui lendo, e vários textos aparecem. Isso é um movimento francês, desde a França. E quem tem trabalhado esse tema parece o seguinte: olha, aí sou eu que estou dizendo, de que se aparece, é porque foi necessário aparecer como movimento. Não dá para, então, nós, desde a psicanálise, dizer, não, mas se é analista não tem essa de seguro. De fato, não tem. Mas se apareceu é porque foi necessário. Agora, isso significa, e esse sim das leituras, significa, então, que nós, psicanalistas, precisamos ser militantes ou expressar certa militância dentro do consultório? Não se trata disso. Né? E tem um dos textos muito bonitos, chega a dizer, olha, não é garantia pelo fato de nós termos ideologicamente, né, trabalhado nessa questão das sexualidades, do gênero e trans e toda essa questão, que não tem garantia a priori. Mesmo que sejamos feministas, negras e estivemos trabalhando, não nos tira que em algum momento na análise vai aparecer o que nós temos de preconceito, ou que nós temos de contra-transferência que impede de escutar, ou normativo.
A outra na questão, bom, mas então, e aí essa é outra questão, para subverter e transgredir toda e qualquer norma em relação ao dissidente, nós já sabemos que não. O que nós não podemos é universalizar. Na clínica, né, volta e meia aparece, cansa permanentemente, tanto trabalhando em relação ao racismo quanto em relação aos gêneros e sexualidades, de que cansa a pessoa permanentemente, está em estado de vigília, se cuidando, né? Tem pessoas que não sentam de costa para a porta, porque precisam enxergar quem está entrando e conforme se defendeu ou não. Tem pessoas que, ao chegar num ambiente público, transe, precisam ver se o banheiro, se tem banheiro para homem, uma mulher ou unissex, ou numa festa, se tem segurança, dizer assim, eu não vou beber hoje porque eu não vou poder entrar no banheiro. Porque, pelo segurança, eu vou ter problema. Se eu entrar no de homem, eu vou ter problema. Se eu entrar no de mulher, eu vou ter problema. Então, imagine esse cotidiano das pessoas assim. Então, que a sala das nossas práticas seja um lugar, e isso também achei muito bonito num dos textos, de que, de fato, essa possibilidade de análise seja um momento de uma possibilidade desse descanso, dessa vigília. E poder, de fato, ter um lugar suficientemente de confiança, e aí eu acho que eu estou fazendo um gancho para ti já, de confiança para o Celso, para que possa falar e dizer e descansar. Hoje, né, eu escutei da Gisele, que foi a nossa palestrante lá no GHC, eu olhei para ti e me lembrei, Maria Maria, e ela disse, o direito a descansar. Nós temos direito a descansar. Assim como a Isildinha diz, nós não temos direito de parar de lutar, né, e nós também temos o direito de descansar. Né, e é que a sala de análise seja um lugar dessa possibilidade de descanso para poder se encontrar qual é as suas normas ou como é que vai se criar. E aí, por fim, fazer um convite, portanto, abrir espaço para... Foi muita cola aqui, vai mais que 10 minutos. Então, assim, de polifonia, de romper, de saber deixar em suspenso, enquanto não se cria uma possibilidade de uma síntese, ou para, de fato, e o que eu achei bonito era isso que eu ia dizer, tem um primeiro momento de testemunhar, de validar aquela violência que é vivida, né, para poder, então, fazer uma escuta e um trabalho que não seja de reproduzir a violência. E aí se dá a nossa clínica. Era isso para começar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sandra. Agora vamos ouvir o Celso. Bom, boa noite para todo mundo. Também queria agradecer o convite, Janine e toda a comissão científica, muito legal o trabalho que está sendo feito nesse primeiro semestre, pelo menos, de discussão. E isso é super importante, porque quanto mais eu acho que a gente discute aqui, menos chance temos de fazer iatrogenia com os pacientes. É mais fácil a gente não transformar o paciente num interlocutor das nossas questões. Por isso que é super importante, eu acho, isso que vocês estão fazendo. Bom, sobre a questão do que é desconcertante, eu acho que a Magra e a Sandra falaram super bem aqui. A Sandra estava falando agora de uma coisa bem interessante do direito ao descanso. Mas o que é desconcertante para nós? Primeiro que a gente não encontra bibliografia sobre isso, sobre a questão da contra-transferência mesmo, a não ser numa situação específica que nós vamos falar. Mas o que é desconcertante é a questão do impacto que nos traz, né, em função da cultura contemporânea, que traz uma série de valores que contrapõem a uma cultura que a gente foi formado, ou pelo menos a conceitos, teorias que a gente foi formado ligado a uma outra cultura, ou o que nos desconcerta é o tema da sexualidade mesmo, porque nos pega numa questão que é universal, que é a essência da psicanálise, e vem questionar a nossa sexualidade. Principalmente aspectos que a gente não revisou, não percebeu, não analisou.
Mas como é que a questão da sexualidade ou da diversidade sexual nos chega? Primeiro, como a Magra falou, nos consultórios tem muito poucos casos cada um de nós, e por ser tão poucos, não dá para comentar, porque fica muito exposto e muito fácil quebrar o sigilo, porque alguém conhece e tal. As questões da transexualidade e outras, mas principalmente a transexualidade, tem serviços específicos, que daí que saem mais os trabalhos de contratransferência e teorias, mas também são pessoas, são colegas, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, que já estão preparados para aquilo, já estão treinados para aquele tipo de paciente. Então, é uma outra questão do que acontece conosco, o que nos desconcerta. Uma coisa que eu acho que nos desconcerta muito e onde aparece essa diversidade sexual de um jeito avassalador é no atendimento de adolescentes, de qualquer adolescente. O adolescente, hoje, ele nem vai questionar uma sexualidade não binária, uma sexualidade fixa. Para ele já tá colocado, isso aí já se foi. Vamos adiante e vamos discutir a relação em si. O que para nós causa um pouco uma perplexidade, que para nós é novo. É diferente. Não é assim, tudo bem. Mas aí eu acho que na nossa clínica, essa questão da diversidade sexual aparece muito em pessoas que vou dizer assim, que tem uma questão sexual e pessoas que não têm, mas é que os conceitos já mudaram pela cultura. E outra forma que eu acho que nos aparece também, que nos desconcerta com a diversidade sexual, são os relatos de pacientes em análise das suas fantasias, dos seus sonhos. Sempre apareceram, eu acho, pelo menos na minha clínica, relatos, sonhos com transexuais ou fantasias específicas de uma forma sexual ou outra, e continuam aparecendo, claro que hoje com muito menos angústia. Tanto o paciente consegue falar com menos angústia, como a gente consegue ouvir com menos angústia. Eu acho, pensando em mim mesmo, que várias vezes esses aspectos da sexualidade apareceram de alguma forma, certamente com muita resistência de tratar essas questões sexuais na questão da sexualidade mesmo. Muitas vezes levando para o que é o masculino, o que é o feminino, o que significa masculino, o que significa feminino, o que está dissociado, e me dou conta hoje que talvez deixasse passar o caráter sexual mesmo, das fantasias sexuais e desejos sexuais, que independente de ter outras questões e outros significados, também estão buscando uma expressão, também estão buscando um entendimento e também estão buscando uma liberação. Né? Outro assunto, assim, rápido, talvez um pouco mais polêmico, que eu queria trazer, tem um pouco a ver também com o que elas trouxeram. A Magra estava falando da questão do Freud e tal. E a gente luta, ou a gente se fala muito, da importância da nossa clínica e nossa teoria não ficar subjugado a certos conceitos morais e culturais de uma época. Se questiona, mas será que isso aí não é em função da época vitoriana do Freud, né? Não tem a ver com o falocentrismo, não tem a... enfim, e aí vai, com a Melanie, com todo mundo. E realmente, eu acho que se a gente busca, para nós e para os pacientes, estimular uma liberdade de pensamento, nós temos que questionar esses valores. Temos que questionar se aqueles valores propostos não enquadrar se tem a ver só com a cultura de uma época ou não, mas a gente questionar se será que eu acho isso? Será que existe esse tal de inconsciente?
Será que existe a sexualidade infantil? Pensar profundamente, né? E não nos submetermos só a um conceito. Por que eu estou falando isso? Porque é tão perigoso quando se apegar a certos conceitos de uma época, de uma forma submissa, também é perigoso a gente se submeter a um conceito contemporâneo só porque é contemporâneo. Nós também temos que nos cuidar, porque assim, também é perigoso aceitar uma teoria contemporânea com o receio de o que vai acontecer se eu não aceitar. Ou não vou ser moderno, ou não vou ser bacana, ou sei lá o quê. Porque o perigo, se eu me submeto a uma teoria, seja antiga ou seja contemporânea, sem questionar, porque se eu questiono, eu torno ela minha. Mas se eu não questiono, ela é incorporada de uma forma superegóica. Então, eu tenho que me submeter, eu tenho que achar que o inconsciente existe ou é de tal jeito, que senão eu não sou psicanalista. Eu tenho que divã, não sei o quê, senão eu não sou psicanalista. Tem vários conceitos. Mas também eu tenho que questionar, será que esses conceitos de sexualidade não binária, não ter uma sexualidade fixa, desculpa, enfim, todos esses questionamentos que vêm, eu estou de acordo com isso ou estou entrando numa onda? Porque se eu me submeto de uma forma é muito fácil eu me submeter de uma forma superegóica, com medo de ser excluído, ou pior ainda, ser cancelado. Então, temos que cuidar mesmo dessa questão, e isso favorece que a gente tenha sempre esse pensamento de questionar. Questionar tudo para torná-la nossa, e não uma submissão superegóica. Eu acho que é isso assim, que eu queria falar no início, depois tem outras questões aí. Muito obrigada, Celso. Agora, então, vamos abrir a roda. As pessoas podem se inscrever, ali com a Giovana e aqui comigo. E, enquanto o pessoal se aquece, eu gostaria de, primeiro, agradecer, né, aos colegas aqui que, gentilmente, trocaram a data, porque eu já tinha esquecido, né? Foi tão enlouquecedor aquele mês de maio, e que a gente trocou todas as datas. Essa roda tinha que acontecer no dia 25 de maio, justamente antes da conferência da Sandra, né, da Sandra Schaffer. E o pessoal aceitou, entendeu, a gente teve que trocar, né, a data. Então, eu quero agradecer duplamente, né, por vocês estarem aqui e terem, né, acertado essa data. Patrícia? Eu gostei muito de escutar vocês, imensamente, porque é tão importante, né, a gente falar sobre o nosso trabalho, como que a gente trabalha, como que a gente... E tudo isso que vocês trouxeram me lembrou muito da minha trajetória clínica, assim, de quantas vezes eu me surpreendi comigo mesma e tive que me reestruturar para lidar com as questões que eu não estava preparada, né? Então, eu gostei muito, muito, me suscitou muitas coisas. Mas eu queria trazer só para vocês uma coisa que eu gosto muito do Laplanche, que o Laplanche ele me ajuda muito com essa questão das diferenças sexuais, né? Das diferenças, que o Laplanche ele traz muito do que vem do adulto para a criança, né? Do quanto que que vem de fora, né? Essa mensagem enigmática que precisa ser transformada pelo bebê e que vai interpretar e que vai tirar a sua própria. Então, eu gosto muito porque o Laplanche não deixa as questões tão estruturadas, né? Como Freud deixou. Né? Eu acho que tem muito a ver com a época mesmo. Mas uma outra coisa que eu gosto muito, que ele chega ao ponto de falar que o Édipo, né,
é uma explicação da cultura. Ele vem como algo da cultura para explicar algo que vai acontecer com a criança. Que então a criança absorve aquilo como uma fantasia, né, da cultura. Então, assim, ó, isso abre tanto, né, para outras culturas, com outras formas de ver, né? Então, só para trazer isso para... Obrigada, Patrícia. Essa aqui? Achei que podia ser no chat. Boa noite, então, pessoal. Eu também gostei muito de escutá-los, assim, escutá-las. E eu me lembrei de uma coisa que não foi falada nesse momento ainda, daí talvez eu quisesse ouvir um pouco você sobre esses arranjos também, da questão da não monogamia, que tem sido um tema bem presente, né? E eu me lembrei da primeira vez que eu escutei isso na minha vida. Não foi por contatos, assim, amigos, enfim, foi na clínica, no consultório. Tem mais de 15 anos, e eu me lembro que eu fiquei muito impressionada, e eu era bem jovem, assim, então eu poderia ser mais aberta, né? E achava que era moderninha. Mas eu fiquei impressionada, e me lembro que ao levar para a supervisão, a ideia era muito uma ideia assim de falha no recalque, né? De querer ter tudo, de uma ideia de poder tudo. E aquilo não me satisfazia, mas, ao mesmo tempo, eu não sentia que tinha também um aparato teórico, e eu não tinha mesmo, precisava, né, estudar mais e percorrer muito mais caminhos, assim. E, nesse sentido, a fala do Celso me fez muito sentido também, né, de que somente assimilar algo porque os nossos modelos dizem não é suficiente, né, e como a clínica vai nos interrogando, às vezes, antes da nossa vida pessoal mesmo. Chega algo que nos desconcerta, e é bom partilhar com vocês esse desconcerto, né, e aí... eu fiquei pensando um pouco nas próprias questões do feminino do Freud, né, que também sempre me causaram alguma estranheza, assim. E hoje eu estava lendo um texto do Freud que chama Caminhos da Terapia Psicanalítica. Alguns traduzem por Linhas de Progresso na Terapia Psicanalítica, né, que é de 1919, no qual ele faz uma defesa dos tratamentos gratuitos, das clínicas públicas, né, então uma questão da democratização da psicanálise. E tem um trecho que eu nunca tinha lido daquele jeito, que ele diz assim, que uma das questões que a psicanálise tem que estar presente no sistema de saúde é para poder libertar as mulheres da pressão de tantas renúncias que elas fazem. E isso foi tão lindo para mim, porque ali eu encontrei o Freud que eu acredito, e eu pensei que eu precisei estudar 20 anos de Freud para ler dessa forma, né? Então, claro que não está tudo em Freud, a gente tem que ler muita coisa contemporânea, mas a gente também tem que reler de acordo com as novas experiências que a gente vai tendo e com uma abertura e uma liberdade de pensamento, assim, né? Então, daí nesse sentido, eu acho que tem uma formulação do Lacan que é muito legal também quando ele diz, né, deve renunciar à prática da psicanálise todo aquele que não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade da nossa época, né? Obrigada, Juliana. Antes de voltar para a mesa, alguma... Eu preciso. Giovana, então. Estou meio aqui atrás de vocês. Bia, já te inscrevi aqui. Estou acumulando funções, mas eu não posso deixar de falar. Esse tema me encanta, é um tema de estudo já há muitos anos. E, então, agradecer a vocês por nos fazer pensar. Eu acho fundamental e faço a apologia do analista desconcertado. Eu acho que é um excelente estado mental para nós. E acho que a sexualidade vai sempre nos desconcertar, porque ela é disruptiva, ela é indomável, e ela vai sempre nos deixar nesse lugar aí confuso e embaraçado, como diz a Sandra. Eu teria, talvez, muitas coisas, mas eu queria fazer uma provocação para a gente pensar nisso de não termos a clínica. Por que será que a gente não tem transgêneros em nossa clínica? Ou por que será que vocês não têm? Eu tenho, e eu estudo há muitos anos. Então, eu acho interessante a gente poder refletir sobre isso. Porque o analista SAFE, que a Sandra lembrou, que é um movimento realmente da população LGBTQIAN+, é um movimento necessário. Pela violência que essas pessoas sofrem, sim,
e também nas salas de análise. Então, para a gente poder pensar assim, será que se a gente realmente se dedicar ao tema, as pessoas não vão nos procurar? Claro que sim, né? É óbvio. Então, esse é um sintoma nosso, que a gente precisa se ocupar. Tem alguma coisa errada se psicanalista não tem uma clínica diversa. Outra coisa é em relação à questão do ser moderno, né? Eu acho que o movimento antirracista, anti-homofobia, anti-transfobia, né? Eu acho que isso de moderno não tem nada. É extremamente atrasado, né? Como a Eliane falou, eu acho que essa proposta, então, da sociedade, da diretoria científica, é fundamental, mas a gente tem que reconhecer que é atrasado, né? Então, existem, sim, muitas bibliografias, existem, sim, muitas pessoas precisando e querendo se analisar. A gente tem que se questionar por que não nos procuram. Era isso. Obrigada, Giovana. Vamos passar para a Beatriz e depois volta aqui para os convidados. Pode ser? Bom, eu gostaria, primeiro, de cumprimentar os colegas, o Celso, a Eliane e a Sandra, enfim, cada um do seu jeito, né, como tem que ser, cada um da sua forma, fizeram eu pensar muitas coisas, né? Valeu muito a pena estar aqui e escutar vocês. Várias coisas. A questão primeira que eu queria colocar, o lugar do descanso que a Sandra traz, né? Isso me faz lembrar uma citação do Bion, que ele cita o poeta Rudyard Kipling, que dizia, esse poeta indiano, da colônia inglesa indiana, né? Ele falava de onde ele aprendeu as coisas, que ele dizia que ele tinha 7 servos, o que, onde, como, porquê e quando. Ele disse que passou a realmente aprender quando ele mandou os servos descansarem. E eu acho que serve para nós, como psicanalista, o lugar do descanso, né? O lugar da escuta sem, vamos dizer assim, tentando sem o preconceito. Esse seria o lugar do descanso, da não defesa, né? E a outra questão que eu gostaria de tocar é a ideia do analista safe, né? Muito bem-vindo, mas muito triste ter chegado nesse ponto, de um movimento em busca de um lugar seguro, né? O que tem acontecido que o lugar do descanso, o lugar da associação livre, o lugar do não preconceito, não é mais seguro. Acho muito triste termos chegado nesse ponto, né? E a questão do desconcerto, né? Desconcerto é a psicanálise. Acho que vocês acharam uma boa metáfora do que seria uma sessão de análise. Uma sessão onde não houver um desconcerto meu como analista, eu não estou fazendo psicanálise, eu estou fazendo alguma outra coisa. Mas se não for disruptivo a ponto de me desconcertar e me transformar, eu não estou fazendo psicanálise. Parabéns ao departamento científico, parabéns aos colegas com as suas falas. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Oi? Tá, só vamos voltar aqui um pouquinho para os convidados, depois tem a Anne e uma pessoa na tela, depois do seu nome. Quem é que quer responder? Comentar? Bom, eu acho que ainda que várias questões culturais já vêm, né, racismo, homofobia, antissemitismo, machismo, etc., etc., existam presentes na cultura, ela é moderna na psicanálise. Ela está sendo discutida há pouco tempo na psicanálise. Aliás, não é isso, sempre foi assim. A psicanálise sempre é difícil as coisas entrarem. Eu diria assim, nas instituições psicanalíticas. As mulheres, no início da psicanálise, então acho que todo mundo leu, aquelas primeiras, nos primeiros tempos, as reuniões das quartas-feiras, tinham discussões sobre se mulher podia entrar
ou não podia entrar. E depois, quando entram, os escritos delas aparecem de muitas apareceram posteriormente e não eram valorizados em nada. E escritos que a gente lendo hoje são muito bacanas, de várias daquelas pioneiras. Então, bom, além das mulheres, a questão do homossexualismo. O homossexualismo ele é discutido, ele entra na psicanálise como uma discussão, inclusive se psicanalista, se homossexual pode ser psicanalista ou não, na década de 90, eu acho que em Barcelona, que tem aquele grande evento, né? Até a psiquiatria já tinha, há 20 anos, já tinha achado que não havia problema, digamos assim, na homossexualidade. Então, a partir de 90, isso começa a ser discutido e ser incluído. Então, eu acho que as discussões no seio da sociedade psicanalíticas sobre avanços culturais vêm um pouco atrasado. E eu concordo com o que a Bia falou, muito assim, que a Bia falou, porque eu acho que questões como essa, assim como a questão do racismo e tantas questões, mas nós estamos discutindo essa, que nos desconcertam, é uma oportunidade da gente resgatar o que tem de mais essencial na psicanálise. É realmente poder resgatar, não só em termos teóricos, mas resgatar a essência, resgatar a neutralidade, questionar a nossa neutralidade, o que a gente está interferindo ou não. Eu acho muito, muito legal isso aí. Queria. Essa mesa, quando eu fui buscar um pouco de leitura, eu me lembrei muito da minha história e de alguns de nós aqui na história do racismo, quando a gente viveu aquele desconcerto que gerou o projeto Ubuntu, né? E que me trouxe, de uma forma avassaladora e profundamente dolorosa, o meu racismo. E em algum momento eu tive que enfrentá-lo, né? E dizer assim, mas isto tu já não sabia? Não. Da forma como eu soube, não. E lendo Butler, e lendo o livro todo dela, ela passeia por todos os países, ela conta, assim que a gente diz aqui no Sul, barbaridades, né? Na Rússia é como se fosse um atentado nacional, é uma questão de segurança de Estado, combater a homossexualidade em muitos lugares, né? Imagina o transgênero que transborda a sua escolha, né? Então, de alguma maneira, tem alguma coisa em nós que precisa passar o tempo, né? Porque tem algumas questões, e eu estou de acordo com o que tu diz, modismo não, né? Porque o modismo é aquela coisa que fica meio descartável, a gente pega, usa um pouco e descarta. Eu acho que, mas também não precisa ser dogmático, um para sempre, a missa sempre igual, né? Eu acho que a gente precisa sofrer o impacto. Então, eu acho que eu concordo contigo, Celso. O título do desconcerto, desconcerto com C, porque a Schafa pergunta, né? Ela diz que o desconcerto com S é buscar consertar também, e não é esse o nosso pendor. Mas eu acho que, em primeiro lugar, eu estou de acordo contigo, em primeiro lugar, a gente se balança. Eu só entendi algumas coisas, inclusive sobre homossexualidade, quando eu ainda muito jovem, tive um paciente mais jovem ainda, que veio de um seminário, vítima de abuso sexual dos padres, dos 8 aos 16. Eu não sabia o que dizer. Eu não sabia o que dizer. Não estava no meu abecedário da época, não estava, nem da pessoa que me supervisionava, não estava. Né? Ele dizia, eu não sei o que eu sou, se eu sou homossexual, eu fui tornado. Ele tinha 8 anos de idade, ele era da colônia, e foi levado para estudar. E sendo abusado dos 8 aos 16,
E ele contava, eu nunca mais esqueci isso, que tinha rodízio. A cada tempo era um padre, né? E eles diziam que era obra de Deus, eram os ensinamentos de Deus. Como é que a gente faz com isso? Então, a coisa do racismo perpetrada por todos nós, né? Quando eu me dei conta que nas instituições psicanalíticas efetivamente não tinham negros para poder ter a sua voz e ter o seu espaço, a minha branquitude, né? E eu fiquei falando bobagem, né? Te lembra, Miriam, que eu dizia às vezes assim, eu falo muita bobagem, mas eu tenho boa vontade de me corrigir, né? E essa bobagem eram bobagens racistas da minha cultura. Então, por mais que a gente tente, eventualmente, não fazer, a cultura psicanalítica também é conservadora, muito conservadora. Nós somos criados, aspas, nisso. E a gente precisa ser um pouco do tempo, um tempo de mudança, um tempo de escuta, de muita escuta, muita escuta. Essa geração que está vindo, né, está vindo para desconstruir muita coisa que a gente colocou em igrejas. As instituições viraram igrejas, em templos em algum momento. Eu tenho muito orgulho da nossa sociedade nessas horas. Tenho muito orgulho da brasileira, por muitas razões. Sei que a gente tem uma série de defeitos, uma série de problemas, mas eu tenho muito orgulho. Então, eu acho que esse tema dito, a presença, né, de nós nesse encontro, o tema que a diretoria científica traz, tão corajoso, é algo de um desconcerto rigorosamente necessário, que nós estávamos falando. Sem ele, não existe aquela psicanálise subversiva, que desde o velho Freud, que ele já era de época. Pois é, que bom, né? Rodando assim. Mas sabe que a questão, eu gostei da clínica diversa, né? Eu acho que hoje a gente tem mais clínica diversa, sabe? Embora não necessariamente todos. Sabe? E aí, na precisão das palavras, não é moderno, nem é atrasado, para conversar com a Giovana, é contemporâneo. Porque o moderno é binário, o moderno é racional, o moderno é ocidental, entendeu? Isso, aí o Latour tem o livro Nunca Fomos Modernos, né? Então, assim, o que a gente está propondo não é modernidade. O decolonial, o polifônico, não é moderno. Nós estamos, o que é contemporâneo ou o que é humano, os humanos. Incluir a outra das leituras é o desumano. Nós definimos o que é um tal de humano e acaba sendo normativo e heteronormativo, etc. Então, ampliar a dimensão e o campo de quem são os humanos, né? Que são muitos, são diversos. E a questão da monogamia, o que me fez lembrar, Juliana, não monogamia, é que também das leituras, fui num romance da Camila, que é uma tese da domesticação da Argentina, né? Maravilhoso esse texto. E aí ela fortemente diz, bom, um travesti numa família explode tudo, explode os valores, por um lado. E por outro, diz assim, nós somos, né, quando fala na personagem, a atriz que não tem nome, é atriz todo o tempo, ela é atriz trans. E é depositado em nós o ninguém e o nada. Porque a questão da não monogamia não é trans, não é uma questão trans. Pode ser hétero, pode ser das relações entre os humanos. E teve uma convenção social, né? Então, e hoje, aí sim, lembrando que o Celso, dialogando aqui também com o Celso, para algumas, tem casais e tem gerações, e os mais novos, os mais jovens, não tem mais a questão de ser monogâmico, é não monogâmico. O que eles ficam se vendo é como se vê com essa situação. Não é que seja mais simples, ou esteja resolvido pelo fato. Quebra a hipocrisia da monogamia, quebra a impossibilidade do monogâmico, o do quanto é uma ficção a monogamia, e rompe com algumas questões. E aí, mas não impede que tenha ciúmes, não impede que se sinta mal, que se sinta desqualificado, e que não é necessariamente a incapacidade da pessoa renúncia.
Né? E, por fim, a questão da renúncia. As mulheres aguentarem o peso da renúncia. Quando tu falaste isso do Freud, disse assim, depende do que ele quis dizer com isso. Porque é para se conformar com o peso ou é para romper com o peso das renúncias que eram exigidas. Então, depende de como é que a gente também exerce e exercia análise. Né? Ok, estava pensando que pode sair uma roda sobre monogamia. Bom, antes do Claudemir tem a Anne inscrita. Agora, na questão essa só, não era isso que eu ia falar, mas já que juntou com a monogamia, eu me lembrei da Geni Nunes. Né? Naquele livro, ela é uma indígena, e ela coloca, né, que a ideia da monogamia, por exemplo, numa aldeia, seria uma colonização, porque não seria o natural deles. Né? Seria uma importação de um modelo, né, europeu, enfim. Então, que isso realmente vai depender, né, de como é que aquela cultura vê. Né? Agora, eu estava pensando muito na expressão do lugar de repouso, né? Me lembrei do Winnicott, Celso, então homenagem. Né? Quando ele fala assim, de sair daquela coisa da excitação do bebê para poder... Né? Como é importante ter o espaço, né, do repouso. Mas daí me veio assim, lugar de repouso versus divã de Procusto. Ver essa construção. Né? Porque justamente isso é muito, sempre teve esse risco, né? Diria que isso seria a não escuta analítica. Se a gente pensa em escuta analítica, o que é não escuta? Né? O divã de Procrusto, que tu vai ou por aqui, ou vai espichar, ou vai cortar, é a não escuta. Né? E essa não escuta, ela vai estar todo o tempo atravessada pelo nosso preconceito, por até coisas ideológicas. Né? Então, esse risco, a gente realmente, eu acho que o momento contemporâneo, né, pegando, eu acho que é um momento que põe o analista, vamos dizer, até que ele se confrontar com as suas possibilidades, impossibilidades, patologias, não patologias. Eu acho que é um momento muito interessante. Mas ele está sendo muito mais exigente, felizmente, para o analista. Né? O foco agora, né, com muitas luzes, assim, está muito na gente. Né? E nas nossas possibilidades até de acompanhar o que está acontecendo. Né? Porque parece que as coisas às vezes estão lá adiante, a gente está aqui atrás, assim, tentando até enxergar. A gente não consegue, né? Então, assim, eu acho que estava na hora, assim, do analista entrar mais nisso e também as instituições, né? Porque as instituições são feitas de psicanalistas, né? Então, na medida em que os psicanalistas possam avançar nesses estados seus, né, as instituições poderão avançar também. E a IPA ela é muito conservadora. Eu vejo outras instituições psicanalíticas menos conservadoras do que as ligadas à IPA, né, que estão até mais adiantadas em algumas coisas. Então, eu acho que isso entrou para dentro da IPA e é bom sinal, né, que a gente esteja botando uma lente maior na gente mesmo, né, porque estava na hora também disso, né. Mas obrigada pelas falas de vocês. Obrigada, Anne. Então, agora, Claudemir, pode abrir o teu microfone. Boa noite. Olá, boa noite a todos. A todos, todas, todas. Eu fiz aqui algumas anotações, acho bem pertinente, principalmente nesse assunto. Hoje nós estamos falando de uma clínica da exclusão, basicamente. A psicanálise, querendo ou não, ela sempre foi na contramão de tudo aquilo que estava fazendo ou trazendo ou construindo um mal-estar dentro da própria sociedade naquele tempo.
E hoje, nesse contemporâneo, nós estamos vendo uma mudança muito grande em relação à busca, em relação às dores, os sintomas, os maus-estares desta época. Só que o que se tem notado, boa parte de muitos psicanalistas estão fazendo uso da teoria freudiana, um meio de separação e até mesmo um meio de provocar maior ainda uma angústia, um preconceito e tudo mais. Freud, eu acredito que ele militou muito para o tempo dele, para a época dele, mas essa clínica ela precisa ser atualizada. E eu acredito que se ele estivesse vivendo esse momento, ele estaria muito mais à frente e fazendo muito mais serviços, militando muito mais nesse sentido, não da maneira que hoje nós temos vistos sendo atuado na clínica como uma santa igreja psicanalítica. E a gente não pode somente olhar para o biológico, para o binarismo, que foi as bases freudianas, mas levar esse sujeito a um sujeito estático, simplesmente como, é homem, é mulher, ponto final, acabou por aqui. Porque o que nós estamos vendo hoje, nessa clínica atual, basicamente a própria fala. O próprio homossexual, ele não quer ser homossexual. Por todo esse processo, por todo esse preconceito, e esse preconceito já existe lá fora, já existe no seio familiar e ainda dentro do consultório, nas falas, nessa prática clínica, que muitas vezes está procriando ainda mais esses pontos. E a nossa função, eu acredito que, basicamente, lá, das histéricas, é ouvir, desconstruir e reescrever esta história. E eu acredito, sim, como o caro colega colocou, em relação à questão, será que não estamos entrando num movimento para ser contemporâneo, para estar à frente? Muitas vezes parece que sim. Parece que sim. Só que nós não podemos esquecer da nossa principal obrigação, que é ouvir esse sujeito. E se esse sujeito é homem, mulher, gay, bi, tri, não vem ao caso. O que precisamos é ouvir esse sujeito e não criar mais e mais apologias ou fazer uso de conceitos freudianos da época, para a nossa época, para essa atualidade, de uma maneira preconceituosa. Eu acredito que a pergunta, basicamente, qual o perigo dessa história única? Manter essa história como única. Simplesmente isso. Se toda a repressão que aconteceu lá atrás, ela está desembocando nesse momento, nós precisamos viver esse tempo. E a outra colega também trouxe a questão de Lacan ali. O analista ele deve estar à altura da sua época. E é isso que a gente precisa fazer. Se a clínica hoje é essa dor e é este o sofrimento, é esta histeria que está fazendo esse mal-estar, é dessa clínica que a gente precisa tratar, falar, resolver e precisamos militar, sim. Obrigada, Claudemir. Beatriz? Está um pouco fora do timing, mas eu queria tomar de novo a questão do moderno e do contemporâneo, né? Um pouco atrasado. Mas, enfim, eu acho que está nos faltando inserir uma questão para nos ajudar nesse raciocínio, que é a questão do pensar complexo. Eu acho que o pensar simples versus o pensar complexo faz uma diferença fundamental na mente psicanalítica, né? O Morin introduz o conceito da complexidade, mas um pouco antes do Morin, uma década antes, o Bion introduziu, a Eliane traz o Inácio Gerber, né, que é um pensador complexo muito rico da atualidade, né? O Bion introduziu o pensar complexo na psicanálise, que foi referendado pelo Morin 10 anos depois. Em que consiste? Consiste na possibilidade de um espectro de funcionamento mental e não de estruturas, vamos dizer assim, determinísticas, né? Eu acho que se nós introduzirmos na psicanálise a ideia do pensar complexo,
vai nos instrumentalizar e nos dar mais ferramentas e mais cabida para a contemporaneidade, né? E a questão da histérica, que o Celso trouxe um pouquinho da história da psicanálise, né? A mulher chegou na psicanálise pelo corpo histérico. Ela chegou como patologia na psicanálise. Para ela chegar a ter voz como psicanalista, levou muito tempo, né? Ela chegou como paciente. Ela era uma paciente falando pelo corpo, né? Para ela ter voz, levou um tempo, né? Obrigada. Não, eu estava me lembrando, né, assim, também pensando no que a Beatriz falou, que uma vez eu ouvi a Laerte, numa entrevista, dizendo, né, que estava sofrendo pressão, né, de um grupo trans lá para que ela fizesse a cirurgia de ressignificação, né, do corpo, enfim, sexual. E que isso não estava sendo, que ela não faria, que ela não queria, que ela não precisaria, porque daí ela, já que agora ela era mulher, ela teria que fazer a cirurgia. Então, de novo, né, essa questão de que tem que ser homem ou mulher, mesmo que fosse do pensar simples, não do pensar complexo e não do pensar espectral, até mesmo para essa questão do corpo, né? É uma forma de pensamento, né, de como é que tu vai enxergar o corpo. Tu enxerga é homem ou mulher? Não, tem muita coisa aqui, né, que é diferente, né? Mas existe, eu fiquei pensando, será que isso tem a ver, afora preconceitos e todas essas coisas, as dificuldades, com essa coisa assim da síntese, né? Como se a gente sempre tivesse que fazer uma síntese simplificadora, né? E não ir abrindo, porque esse abrir, ele é mais angustiante mesmo, né? Do que esse do que a gente botar assim, é isso ou aquilo, né? Obrigada, Anne. A Carmen e uma questão do chat. Primeiro a Carmen. Oi, obrigado, gente. Muito bom ouvir vocês. Com tudo que estão falando, eu fiquei com a palavra alteridade. Porque, na verdade, eu acho que toda essa questão, a gente poder transformar tudo isso em singularidades. Me lembrei todas as questões também do autismo, tudo que nós temos que ligar, que também fica espectral e de singularidades, né? E de todas essas questões que, na verdade, não é que se resume, porque não se, mas se complexiza em função de que a gente tem que aprender exatamente completamente outro que a gente tem que encontrar, e que, quanto mais se vê, mais desconhecido de nós ele tem que poder ser, né? Então, ser singular e único. E eu acho que esse é o grande desafio da clínica, em geral, né? Então, talvez cada um de nós, Giovana, tenha facilidades com algumas áreas, por história, enfim, de singularidades, de lidar com, e talvez a nossa clínica tenha que ampliar, porque a gente, no início, talvez vá para as facilidades que a gente tem com alguns tipos de singularidades, né? E tem que estudar mais e ampliar para exatamente poder, cada vez mais, ampliar o nosso repertório, né? Eu acho que, por isso, as pessoas acabam procurando quem tu sabe que estuda, ou se interessa, ou está escrevendo sobre, né? Faz sentido. Tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, Carmen. Agora nós temos online a Silvia, Heloísa e Almira, ok? Antes, tá. Então, antes da Silvia tem o Felipe. É escrito. Felipe Silveira, vou te ler, tá? Imagino que o risco de tudo isso recai sobre o tentar explicar tudo de novo, entre aspas. Como bem foi dito, não há nada de novo nessa discussão, que surge pela teoria psicanalítica. Acredito que quando tentamos explicar demais, a escuta fica de lado, tanto a escuta do paciente quanto de nós mesmos, de nossos preconceitos, resistências, etc. Aí o Charlie diz: atualização é sempre necessário. Sim, a
A gente então vai ouvir a Silvia, a Heloísa e a Almira e voltar para os convidados para encerrar. Obrigada, Silvia. Ok. Eu estou aqui escutando vocês com vontade de falar, mas assim, daqui parece que não é igual como estar aí com vocês. Mas igual não pude deixar porque uma coisa que me inquieta muito, eu gostei muito da ideia da complexidade, né? E do singular, porque justamente o Freud não é uma religião. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com ele, é pensar o vivencial de um sujeito. E, portanto, eu vou propor que os psicanalistas não estudem mais psicopatologia, porque psicopatologia é uma normatização. E, sendo uma normatização, nós estamos desenvolvendo divode pro custo. Então, a psicopatologia não serve, ela precisa ser substituída pela ideia de sofrimento. E justamente escutar é interrogar de que padecimento, qual é o sofrimento daquele sujeito. E para isso que é aquilo que a Sandra diz, de abrigar a situação, de não julgar um lugar confortável, que eu saiba também está no método, não julgar e não procurar nada em especial. Eu acho que a gente se perdeu do mais valioso que o método tinha, que era conservar, o interrogar e justamente não procurar nada em especial, porque aí justamente este não saber, não ter certeza, não ficar lendo teoricamente um sujeito humano, é que eu vejo muito colega fazendo, e eu fico muito inquieta. Então, eu convoco vocês a desistir da psicopatologia, a pensar no singular e perguntar em vez de responder. Eu acho que eu fiquei brava, desculpe, mas eu amo vocês, não se preocupe. Obrigada, Silvia, brilhante, brilhante como sempre. Heloísa, boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar todos que falaram, a mesa e a turma da sede de casa, porque eu acho que todo mundo trouxe contribuições com as quais eu concordo. E eu pensei em compartilhar com vocês uma coisa que eu fiquei pensando. Eu adorei o nome, né, da mesa, né? E eu fiquei pensando o que me desconcertou mais na minha clínica. E foi uma situação nada especial, assim, era um adolescente que chegou para mim muito chocado, porque o melhor amigo dele tinha ido ao relacionamento porque ele tinha ficado com a namorada do melhor amigo. E eu fiquei desconcertada, como que tu não... O que tu imaginou que ia acontecer? Porque ele não tinha imaginado, né? Então, assim, o que eu acho que é muito importante para a gente é estudar muito, mas também poder estar aberto para o que cada pessoa vai trazer para a gente. E a gente se desconcerta muito com o que é da gente e não só com o que é do outro. Então, para mim, a principal característica é que os analistas têm que ter curiosidade, né? Então, fazer perguntas, e por isso que eu acho que a Silvia falou muito do que eu queria dizer, é mais importante, né? A gente poder entender qual é a verdade de cada pessoa é o objetivo, não é deixar a pessoa mais feliz, né? Se ela puder conhecer a própria verdade, provavelmente ela vai conseguir viver melhor e poder ajudar a calcular a consequência do que se faz, né? Que eu acho que acho que defender, primeiro se adaptar à realidade da cultura do momento é essencial. E eu acho que trabalhar com adolescente traz muito isso para a gente, né? De vez em quando eles param de falar e explicam, né? Tá, vou te explicar como é que funciona essa cena ou esse momento, o que está acontecendo agora. Então a gente tem que estar aberto para isso, mas poder aceitar que a pessoa às vezes não sabe de si, né? E a gente deve ajudar nesse sentido. Eu acho que a gente tem que se adaptar ao que está acontecendo, mas eu gostei do que o Celso disse de questionar, né? Não é porque todo mundo ou muita gente está indo numa linha que essa pessoa que está aqui comigo no consultório vai se beneficiar disso também, né? E às vezes ir no roldão parece uma solução, né? E às vezes não é. Então eu acho que a função da gente de poder questionar a verdade de cada um é o mais importante. Então, muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, Heloísa. Agora, Almira. Boa noite.
Boa noite. Eu sou da Sociedade de Psicanálise de Brasília e é um tema que eu venho me dedicando muito à discussão da diversidade sexual e de gênero. E eu tenho visto que são duas grandes questões que se colocam na contemporaneidade. A primeira é sobre a transgeneridade na infância e na adolescência. Esse é um tema que nos desconcerta bastante, porque quando é com os adultos, né, tem uma autonomia aí envolvida, mas quando chega na dimensão das crianças e adolescentes, acho que está sendo está desconcertando muito e há muita questionamento de não validação desse sentimento da criança que a partir de 3, 4 anos de idade já tem esse sentimento, né, de menino e de menina, como é que a família lida com isso. As pessoas dizem que tem cirurgia, não tem cirurgia, é uma transição, é cultural apenas. Então, acho que a gente precisa se trabalhar muito essa questão, né? E a outra é a não binariedade de gênero. Eu vejo que cada vez mais jovens estão se colocando como não binários, né? E, novamente, a psicanálise teve esse entendimento de que isso é não aceitar a castração, né? Então, como a gente precisa rever, e aí queria que vocês comentassem um pouco sobre a transgeneridade na infância e adolescência e a não binariedade de gênero. Obrigada e parabéns. Obrigada, Almira. Eu acho que daria mais uma roda também, mas vamos lá. Então, assim, eu vou voltar agora para os nossos convidados para a gente encerrar. Quem quer começar? Bom, acho muito importante essas questões que eu acho que está aparecendo do transgênero na infância e tal. Que é muito delicado e precisa ser muito estudado, mas também quando a gente lida com o transexual, a história dele, ele vai dizer que desde pequenininho é um homem que se sente num corpo de mulher ou uma mulher que se sente num corpo de homem. É algo que é muito comum no relato já do transexual adulto. Mas eu acho que o que a Bia trouxe, eu tinha notado a mesma coisa que tu falou, eu acho que pega bem a síntese da questão do pensamento complexo, porque, de novo, é essa questão da sexualidade, o não binarismo, que nos traz uma oportunidade que, para entender isso, a gente precisa do pensamento complexo. Porque não é homem ou mulher, é homem e mulher, homem, às vezes homem, às vezes mulher, é todas as possibilidades possíveis que só o pensamento complexo sustenta isso. Agora, se a gente se permite esse pensamento complexo para isso, isso nos abre para tudo, para a questão racial, para tudo, e é de uma riqueza enorme. Bom, acho que tem muitos assuntos, foi muito legal aqui, gostei muito, agradecer de novo participar, Magra e a Sandra, amigas de longa data, e a participação de todo mundo, do pessoal em casa, muito obrigado. Obrigada. Tu lembrou uma coisa que me deu muito prazer nessa roda, porque eu estou efetivamente entre amigos. A Janine, o Celso e a Sandra são meus amigos muito queridos. E isso dá um alento de se falar num assunto que é doloroso. Eu acho que é doloroso. Porque a colega lembrou que a transgeneridade ela não é algo que surge em algum momento onde essa pessoa vai se montar, por exemplo, como tem a questão da drag queen, né? É algo que vem enfrentando um esquema binário desde quando nasce, né? Já tem na porta do quarto o sexo e a cor, né? Então, é uma dor muito profunda. E eu acho que o que a gente está vivendo agora,
neste século XXI, né, é que a psicanálise antes ela tinha uma distância da dor do paciente no sentido de que ele não estava implicado. Eu gosto muito, eu sei que o termo não é dele, mas eu gosto muito quando o Inácio fala bastante da psicanálise implicada. E eu gosto mais ainda do psicanalista implicado, que é uma ideia de que a gente esteja junto, né? Eu tinha posto uma frase que eu gostei muito do Maruco, que ele diz que a gente trata a dor do paciente é a carne viva da clínica, né? É quando a gente encontra isso. E essa coisa que tu trouxe, Bia, da complexidade, eu de alguma maneira encontrei na Laerte quando ela diz assim, eu botei uma sainha e me caguei de medo. Pá, isto é grande, isto é enorme, né? Isso é seríssimo, porque alguns deles que botam a sainha serão mortos. E a nossa branquitude, a nossa heterossexualidade, né? O cisgênero e todo mais nos protege. E a gente para muito pouco para pensar sobre isso. Nós, psicanalistas, a gente não se implica com isso, porque se implicar dói na carne, como diz o Maruco. Então, eu agradeço e vou ouvir as outras, assim, faceira da vida, porque as conferências estão sendo lindíssimas. Agradeço essa plateia lindíssima, aqui os olhinhos, coisa mais bonitinha, né? E que a gente está junto, as migas, né? As migas. Obrigada, Janine. Foi um imenso prazer estar hoje aqui. Aliás, isso que me fez aceitar mais rápido, com alguma relutância, depois foi rápido, foi as companhias. Digo, não, mas lá do Celso da Mana, porque ele chamou Magra, eu chamo Mana. E com a Janine, então, nem se fala. Mas o que eu estava pensando, né, assim, do que vocês já falaram, e retomei aqui os apontamentos sobre a clínica descentrada, né? Na nossa prática ser descentrada, justamente, senão não, se nós centrarmos, nós perdemos. E agora também da complexidade, assim, e o que me impede de ser complexa? Que obstáculos que a gente tem na vida, subjetivas e formas. Então, o narcisismo é um deles, o centrada é um deles, exatamente, e autocentrado. Então, assim, de a gente ir removendo essas coisas, precisa identificar, e ir removendo, lidando com elas quando aparecem, né? Ou quando elas se fazem mais presentes. E Silvia, na questão, o Yutami, nós vamos escutar em algum momento, né? Eu acho que é a última conferência, mas os textos dele, ou referidos a ele, falam de hipersingularidade. Mais do que singularidade, falar de hipersingularidade. Como é que a gente chega a esse grau de especificidade? E aí, para encerrar, nesse momento mais, vai também para a gente ir se despedindo, conversas com os netos e perguntas dos netos, né, essas curiosidades que as das crianças e dos adolescentes, agora eles já estão adultos, quase adultos, mas adolescentes, mas o neto de 8 anos, quando já está com 9, mas ele diz assim, é possível um homem engravidar? E não era aquela curiosidade de criança, né? Era já um pouco mais elaborada em termos de uma experiência em que ele viu um funcionário de onde a mãe trabalha, que então era funcionário, apareceu grávida. Assim, como é que isso pode acontecer? Né? E as outras de 14, fazendo 14, ao conversar também sobre essas questões, assim, bom, tem mulher que tem pênis, tem homem que tem útero. Né? É muito, a complexidade em determinado momento, mas isso é muito confuso. Mas já há uma percepção de que sim, é possível. E como são os gostares e as relações que vão se estabelecendo. Mesmo sem saber como lidar com essa história, mas poder conversar com adultos sobre essa história, né? E como parte também dos cotidianos. Então,
E o convite é para uma mutação, né? Vamos fazer uma mutação na psicanálise. Vamos fazer uma mutação nos nossos modos de pensar. Sim. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a toda a mesa. Obrigada a todo o pessoal que está aqui prestando. Eu estou muito feliz, essa roda está realmente linda, né? E eu, em vários momentos, eu até disse aqui, né, isso daria mais uma roda, então acho que se cumpre o objetivo quando a gente fica com vontade de falar mais e abre, né, muitos questionamentos. Nós teremos, eu vou anunciar o próximo encontro, então, que vai ser dia 29 de agosto, sempre a última quinta-feira, né, do mês. O título é Tornar-se Mulher, com Gabriela Batista, Juliana Lang Lima e Vera Mello. Muito obrigada e boa noite a todos.